Paz do Senhor, igreja! Que alegria estar aqui mais uma vez com esse povo bonito de Taubaté, essa igreja amada. Eu trago meu carinho, pastora Carla, pastor Marcos, que não estão aqui, pais dessa casa, pastor Jadson, pastora Alessandra, pastor Marcelo, pastora Tainara, que com tanto carinho nos convidaram. Eu sou duplamente enviada hoje. Eu digo que duplamente enviada pelo Espírito Santo. Quem assim crê? Eu não estou desfazendo de quem passou, mas eu acho que da minha geografia não pisou ninguém desse congresso, veio? Então o Espírito Santo me mandou direto do Espírito Santo. Eu não sei como é que está Taubaté na corrida do avivamento, mas eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, nada mais justo do que começar no estado que leva o nome do autor do projeto. Aleluias. Então, se você quiser viver algo também, vai nos visitar. Eu faço parte da Igreja Marcas do Evangelho, Assembleia de Deus. Meu pastor Jairo Carvalho, pastora Jaciana Carvalho. Aliás, mandaram um abraço para essa igreja. Meu pastor está de viagem, mas hoje parou, me ligou, orou por mim, orou por nós, por esta noite, para que nós pudéssemos também fluir debaixo dessa bênção. Tem sido meu grande discipulador e manda todo esse abraço para essa igreja, amém? Glória a Deus. Antes de eu começar, eu gostaria de falar rapidamente. Eu fiz um pacto com o Senhor, que onde eu fosse eu falaria da Bíblia devocional, que eu faço uso há 14 anos. Quem já ouviu falar aqui da Bíblia devocional do Robert McCheyne? Pouquíssimas pessoas, não é? Esse é um plano de leitura que foi feito por um pastor escocês, Robert McCheyne, em 1842. Um pastor que morreu aos 29 anos, mas em vida Deus colocou no seu coração e ele tinha um desejo, como pastor, que toda a igreja e família se reunissem diariamente em torno das Escrituras. Que a Bíblia não fosse só momentos de encontro com o povo de Deus, mas que o povo de Deus passassem juntos pelas mesmas passagens, famílias, e tivesse um assunto em comum em torno da palavra de Deus. Então ele fez um plano de leitura em que você lê a Bíblia um ano, a Bíblia inteira, sendo que 2 vezes o Novo Testamento e 2 vezes o livro de Salmos. E é interessante que nessa leitura anual que você faz, que ao chegar ao final do ano você já leu o Novo Testamento 2 vezes, o Velho todo e os Salmos 2, ele aborda gêneros literários diferentes, de modo que muitas vezes você está lendo o Antigo com cumprimento e referência no Novo. Às vezes você está lendo a oração do Salmo que se refere exatamente àquele acontecimento, àquela batalha, é aonde o Salmo nasce. E eu tive um encontro com essa palavra há 14 anos atrás, no pior momento da minha vida. Então essa pessoa que vos fala hoje nasceu com essa palavra. Eu estava num momento de profunda depressão, crise no meu relacionamento conjugal. Eu estava vivendo a pior crise física e emocional, crise de pânico, ansiedade. Eu sofria de uma fibromialgia em grau muito avançado. Eu já tinha diagnóstico para não andar mais. Encolhimento no corpo. Quando eu conheci essa palavra, eu dei um ano a Deus. Eu disse, Deus, eu te darei um ano. E ao final de 8 meses, a minha vida estava completamente mudada. E eu lembro que um dia eu queria parar. E eu disse, Deus, eu vou parar porque eu não entendia nada. Mal os evangelhos, Pedro, Tiago, João no barquinho. Então o Senhor me disse, quando eu ia parar, eu fui tomar uma medicação manipulada. E quando eu fui tomar aquela medicação, o Espírito Santo me disse, você vai tomar? Eu disse, vou. E ele disse, você sabe como esses princípios ativos agem dentro de você? Eu disse, não. E ele disse, então por que você vai tomar? Eu disse, porque quem prescreveu sabe para que serve, aonde vai atuar cada um desses princípios. Ele disse, então não pare de consumir a minha palavra. Ela é o que é. Ela é poderosa, ela é inerrante, ela é infalível. Ela ainda é o haja de Deus sobre o caos da alma. E tem 14 anos dessa envergadura, desse tempo de mergulho. E o Senhor tem feito grandes coisas por onde eu tenho passado. Mulheres que têm engravidado, mulheres que geraram debaixo dessa palavra, curadas, ministérios transformados. Há pouco tempo, eu vou falar porque é público, a própria cantora Sara Farias contou sobre o testemunho dela também com essa Bíblia. Como que Deus a levantou de uma depressão no auge do ministério. Eu quero dizer que o último avivamento, Smith Wigglesworth
chamado apóstolo da fé do século passado. 14 ressurreições comprovadas. Deus mostrou a ele que o último avivamento teria uma característica muito especial. Ele seria unido não só de um poder que sobrepujaria Atos, mas também haveria um retorno massivo da igreja verdadeira, do remanescente ao livro, às escrituras. Talvez você diga, pastora, mas eu tenho Bíblia em casa, mas você não tem disciplina, e muitas vezes nós paramos ali nos livros iniciais, e paramos e não continuamos a leitura. Eu digo que aqui são 4 pílulas do dia. 1º de janeiro você já começa os 4 recomeços. Você começa Gênesis 1, você começa Mateus 1, Esdras 1 e Atos 1. Criação, nascimento de Jesus, nascimento da igreja e retorno do cativeiro. Eu faço aniversário todo dia 19 de junho, eu comemoro com meu bolinho que eu estou nascendo de novo com ela. Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui para dizer que você foi chamado para participar deste avivamento. E Ele quer trazer de novo uma geração de jovens que vai ter fome não só por culto, isso é maravilhoso e você deve estar, mas vai ter fome do secreto, vai ter fome de mergulhar no profundo, vai ter fome da fonte verdadeira, amém? Então está ali atrás, essa Bíblia, ela é R$ 289,90 no site. Fui autorizada a trazer ela por R$ 229,90. Divide no cartão. Vai estar ali atrás em 3 cores lindas: cinza, caramelo e nessa. Não tem para nem 10% das pessoas que estão aqui. Então você puxa o cabelo dessa pessoa que está do seu lado, empurra com jeitinho, mas fala, essa bênção é minha. Amém? Então vai estar ali. Como é que é o nome, pastora chique, que foi dito? IBG Story, coisa linda. Então você passa lá, presenteie alguém, comece essa jornada. Eu estive pregando semana passada no interior do meu estado, quando um menininho de 8 anos adquiriu a Bíblia dele, e ele abraçado veio a mim ao final, pedindo que eu escrevesse na capa da Bíblia para ele. E ele olhou para mim bem nos meus olhos e disse, pastora, eu vou começar a minha leitura hoje, mas quando eu tiver da sua idade eu vou conhecer mais de Deus do que você. Eu estarei mais preparado, não é? Eu disse, deixa eu tirar logo uma foto contigo, porque amanhã eu não vou te achar no meio da multidão. Porque se você permanecer, e eu creio numa geração que vai voltar a ter sede, vai permanecer. Uma geração que na segunda-feira não vai perder a unção, não vai mais negociar, amém? Então, dito isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Daniel 1. Aleluias. Eu queria te convidar a abrir Daniel 1. Livro de profeta Daniel. Aleluias. Leremos alguns versículos. E diz assim: no 1º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou que a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E estavam entre eles, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, o de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora vamos para o verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento, diga comigo, entendimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento
em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria, todo o conteúdo de sabedoria e discernimento, sobre o qual o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos que todos os outros magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Senhor Jesus, a igreja é tua, a palavra é tua, eu sou tua, o Espírito é teu, faz o que lhe apraz, em nome de Jesus. Eu queria falar essa noite sobre a sedução de Babilônia e a decisão do coração. Você precisa entender, Paulo na sua segunda de Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 7, ele diz que a maior manifestação das trevas, a carta final, o trunfo ainda não foi manifesto. Assim como Deus ensaiou, obviamente que Deus desde antes da fundação do mundo, dos séculos, a Bíblia diz que a cruz já estava erigida. Antes de todas as gerações, Jesus já era o cordeiro morto, oferecido em nosso lugar. Antes que houvesse matéria, coisas tangíveis, Deus já havia destinado o Filho e que lhe daria um povo. A Bíblia diz que o mistério que esteve oculto desde sempre nos foi revelado. Cristo em nós é a esperança e a certeza da glória. O maior evento que o universo, o cosmo presenciou foi a manifestação de Cristo. Sim, aquele menininho, aquela criança que nasce lá em Belém, que cresce na favela, que é manifestado, que morre naquela cruz, aquilo foi o plano de Deus, revelado, encenado aos poucos, desde Gênesis, Apocalipse, tudo gira em torno dele. Patriarcas, leis, profetas, todo sacramento, tudo apontava para a maior de todas as revelações. Não quando a terra tocaria o céu, mas quando o céu tocaria a terra e nos trazeria de volta para a comunhão com o Pai. Então Jesus foi o mistério revelado. Ele foi a resposta de Deus para a humanidade quando não havia mais condições. Mas as trevas também carregam o mistério. E Paulo vai chamar ele de o iníquo, o anticristo. E vai dizer que esse mistério já opera. O espírito do anticristo já opera para sua manifestação. A Bíblia diz que há um apenas que agora o detém até que ele seja revelado. Enquanto o Espírito Santo através da igreja está aqui, nós assim permanecemos pela capacitação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo através, usando a igreja, é que ainda retém essa manifestação. Mas então você precisa entender que o mistério das trevas também está em ação. O mundo espiritual então, ele não está inerte para que eu possa nesse sentido ativá-lo. Ele já está mais ativo, ele é mais real do que essa pessoa que está do teu lado, do que essas paredes que agora você pode ver. Aqui nós estamos falando de um sistema que Daniel está inserido. E eu queria fazer uma denúncia essa noite, para que você possa tomar sua decisão. Babilônia é o lugar geográfico, é a nação em ascensão no tempo de Daniel. Ela vence o Egito na guerra de Carquemis, assume a ascensão mundial. E nesse tempo Daniel vai ser levado cativo para a Babilônia. Mas é importante dizer que a Babilônia é citada na Bíblia mais de 200 vezes. Na maioria das vezes apenas citando a geografia. Mas há uma continuidade espiritual que começa em Gênesis e se revela lá na revelação de Pátimos com o apóstolo João. A Bíblia diz que em Gênesis 11 que Babilônia, a Babel, nasce no vale de Siná com Nimrod, bisneto de Noé. A Bíblia diz que a geração pós-diluviana, aquele punhado de gente
se levanta e decide que eles vão construir uma cidade que em nome babilônio significa justamente a porta do céu. Olha que curioso. Então os homens decidiram que eles subiriam ao céu, tijolo após tijolo, ligado pelo betume, e assim eles chegariam, ascenderiam aos céus. Eles ergueriam o nome não em torno de Yahvé, mas o nome em torno deles mesmo. O mérito de ascender seria deles, o nome que seria grande seria dos homens. Eles não precisariam de Deus para subir as regiões celestiais. E eu quero te dizer que esse projeto lá de Babel, ele é o mesmo de hoje. Desde lá o homem continua tentando acessar o paraíso, acessar o céu sem Deus. Todas as ideologias, filosofias são tentativas de estabelecer um paraíso sem Deus, que você não precise confrontar o pecado, que você não tenha que lidar com o Messias como Salvador. Então Deus, ironicamente, enquanto o homem queria subir Babilônia, Babel aqui ainda, quer subir por suas próprias forças, por seu próprio empreendimento e engenharia. A Bíblia diz que Deus, ironicamente, olha do céu e resolve descer para ver o projeto dos homens. E ao descer, Deus não vai destruir os blocos, Deus vai confundir as línguas. E ali Deus vai desatar um projeto, porque o texto diz que Deus viu que se eles continuassem falando a mesma língua, aquele projeto iria em frente. Deus então confunde, por isso Babel é confusão. Eu quero te dizer que em Gênesis nós temos ali a primeira pretensão de um governo sistemático global, do ponto de vista cultural e econômico, de empreender um sistema secular organizado, fora de tudo que é de Deus. Ele é contra Deus, ele é anti-Deus, ele se opõe contra tudo que é de Deus. Esse espírito que é obstaculizado ali, paralisado em Gênesis, não é paralisado na sua obra espiritual. A engenharia da torre para, mas o espírito continua agindo. Eles vão crescendo até que no tempo de Daniel, essa Babel que outrora lá atrás, a sua grande obra, a sua empreitada, o seu arranha-céu não aconteceu, mas agora Daniel está vivendo um tempo em que justamente esse povo ascendeu, e agora eles vão estar sendo levados, escravizados justamente por Babilônia. Você vai ver que o protagonismo da entrega não foi do homem, foi o próprio Deus que entregou. Babilônia cerca Jerusalém. Babilônia cerca Jerusalém em 3 empreitadas, e empreitadas sutis em nível de violência. Na primeira não há tanta violência e é levada justamente os jovens. Os jovens nobres, os jovens bonitos, os jovens proeminentes, os articulados, os nobres. Essa é a geração que é levada nesse primeiro cerco. Alguns utensílios. Na segunda, a mão de obra. O rei Joaquim é levado. Também é levado o profeta Jeremias. Os ferreiros, os nobres, os que poderiam servir ao crescimento de Babilônia, os trabalhadores mais úteis, são levados. E por fim, em 586 a.C., com a empreitada de Babilônia, eles cercam Jerusalém. Jerusalém fica 2 anos cercadas. 2 anos cercada, e qual foi a estratégia? Cerca Jerusalém, levanta as trincheiras e vamos matar esse povo de fome. Lá dentro da cidade, o alimento vai perecer e eles não vão ter como sair para fora dos portões de Jerusalém. Então eles vão morrer dentro da cidade, dentro de Sião, dentro dos portões de Jerusalém. Deus me trouxe aqui para dizer para você que você precisa entender que o modo de revelação de como as trevas agem na Bíblia não mudou. Deus rastreou como o inferno age. Deus mostrou também o seu modo de agir e como que o coração humano se comporta lidando com ambos os reinos, tanto das trevas como o reino de Deus. Aqui não mudou nada. Hoje, a primeira empreitada que o diabo faz contra a igreja, o mundo, ele leva os jovens. Na maioria das igrejas que você entra, há uma crise. A maioria dos jovens já não estão mais assentados. Eu prego em muitas igrejas, e na maioria delas, o coral se resume a um pingado de jovens. Eles são levados na fase em que eles começam a ter entendimento. Quando a formação começa a chegar, como eles começam a ficar entendidos, doutos, então o diabo vem e leva. Mas leva os jovens, continuam obreiros, trabalhadores, continuam lideranças. O segundo, que também não é tão violento, a leva. Ainda não há uma destruição mais significativa. É a
incursão do relativismo, é cansar os trabalhadores, é trazer o relativismo para as lideranças, é a negociação. Porque o diabo não precisa destruir tudo de uma vez por todas. Ele só precisa de uma brecha. E por fim, a estratégia é: coloca o povo dentro e mata de fome. Não havia pão. Jeremias vai dizer que havia lágrimas, que é o que Jeremias fazia, era chorar, porque uma mãe discutia com uma outra. Ontem comemos meu filho, hoje é dia de comer o seu. Ou seja, Babilônia, que para lá atrás parece que ficou esquecida, agora domina e está oprimindo o povo de Deus. Não mudou nada, deixa eu te dizer. A última incursão de Satanás sobre nós também foi trazer esquecimento da palavra. O livro existe. Nós estamos dentro dos portais literais de Jerusalém, simbolizando. Estamos em Sião, assentados nos bancos. Servimos a Jesus. Mas dentro dos muros o diabo está roubando o alimento. A Bíblia está perdendo, por curiosidade, olha, a centralidade do Evangelho. Então nós estamos aqui, mas às vezes podemos estar raquíticos, porque ela foi roubada de cena. Não é mais ela que guia, ela não alimenta mais. A nossa atenção foi completamente sequestrada. O nosso córtex pré-frontal já não sabe mais refletir, assimilar, ler uma leitura complexa, profunda. Não há tempo para meditação, para uma devoção real. Nós estamos acostumados com os loops infinitos. É um rolar de tela que nunca acaba. É o show das luzes. Impressionados de forma que, como a presença foi se afastando, nós fomos ficando raquíticos. Nós vamos inventando tantas coisas para parecer que estamos bem. Mas Babilônia continua cercando os arraiais do povo de Deus. Continua minando o único alimento que é capaz de manter teu espírito e tua alma fortalecido e assim ministrar santidade ao seu corpo. Não há corpo que experimente santidade se não foi completamente afetado pela verdade da palavra de Deus. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. O texto vai dizer: Daniel é levado, Jerusalém vai ser depois destruída completamente. Mas o que eu quero te dizer é que esse sistema, você vai dizer: poxa pastora, apareceu em Gênesis, hein? Apareceu agora na história de Israel, no cativeiro de Jerusalém, o cativeiro babilônico, hein? 70 anos de cativeiro. Mas deixa eu te dizer, quando o apóstolo João está tendo a revelação e ele vê a grande prostituta de luxo assentada sobre a besta, vestida de púrpura e toda de escarlata, adornada de ouro, de pérolas, na sua mão uma taça com o vinho da fornicação e das abominações. Ela tem na testa uma insígnia que diz: Babilônia, mistério. Ela, Babilônia, é chamada a mãe das prostituições. Com quem se embebedaram os reis da terra, com quem se prostituíram. João está vendo, João fica perplexo com a suntuosidade. João fica tão admirado que o anjo tem que dizer: ei, vou te revelar o que é isso aí. Não se impressiona não, porque o sistema impressiona. O marketing impressiona, o network impressiona, as conexões impressionam. Ela é ardilosa, ela é feita para nos manter atraída. E agora Daniel se vê nesse sistema. Daniel chega com seus amigos, e ao chegar havia um vestibular que ele foi inscrito, digamos que compulsoriamente, na faculdade de Caldeia. Quando Daniel chega, o vestibular já tinha critérios para seleção. Ele chega e a matrícula não era para qualquer um, já era para os melhores. Quando eles chegam, já havia uma pré-seleção. Mas agora, vamos dizer que eles adentraram na faculdade e o curso duraria 3 anos. Daniel chega, fica impressionado todos, porque tinha até bolsa. Existia bolsa para patrocinar. Nabucodonosor traz e diz: aqui você come na minha mesa. Aqui você faz parte do clube VIP. Aqui
Aqui você tem nome de príncipe de Babilônia. Você carrega nova identidade, eu te dou novo nome. Aqui tua roupa é diferente. Aqui a lei que te rege é diferente. Em Jerusalém não pode nada, aqui pode tudo. Nós comungamos com todos os reinos que nós recebemos. Então nossa linguagem é relativista. Ela insere todo mundo. Aqui você tem tudo, você é patrocinado, você só precisa se matricular, permanecer, para você ser inserido na cultura, na língua, nos costumes dos caldeus. Daniel chega e percebe que na hora do manjar, e não é aqui apenas sobre comida, Daniel está vendo que o momento mais esperado dos jovens, do rolê, era a hora que começava ali, em torno da mesa, é a comunhão. É você que está na faculdade, está na escola, mas continua tendo amizades profundas, comunhão para além. É uma festinha de amanhã. É uma indicação de livro hoje. É um pouquinho que se estende depois da faculdade. É uma boatezinha hoje. É uma coisinha só hoje. É uma comunhão que eu preciso atender. Eu não posso ser cancelado. Então todos estavam impressionados. Mas Daniel, que é o tipo de jovem que pode acionar o céu, nós veremos aqui, quando chega e discerne que havia um esquema, que ali o cativeiro não era da dor, o cativeiro era do prazer. Então o sistema tinha uma meta de funcionamento. Como é que funcionava o algoritmo da época de Daniel? Prende eles com tudo que temos de bom, para que eles não percebam que estão construindo suas próprias masmorras. Eles precisam achar que estão no paraíso, para não ter condições de perceberem as correntes. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para revelar a você que há um sistema sim que quer te envolver, mas ainda há remanescente que vai discernir, que vai voltar a ler as Escrituras e vai voltar a discernir. A maior reforma de Jerusalém vem com um jovem rei. Jovem, você tem potencial. Jovem, você é forte, já disse o apóstolo João. Deixa eu dizer, quando Josias, com 8 anos, ascendeu ao trono, a Bíblia diz que com 16, ele propôs no seu coração. Teve uma conversão genuína com 16 anos. E se propôs a buscar o Deus de Davi. Ele não olhou para teu pai que desonrou a Deus. Ele disse, eu vou buscar lá atrás uma referência que pode trazer legado para a minha vida. Então ele olhou para trás e dentre todos buscou aquele que foi segundo o coração de Deus. Com 16 ele se converte. Com 20 ele começa a purificar Jerusalém e destituir os ídolos. Limpeza na casa de Deus, limpeza em Jerusalém nos altos. Ninguém antes nem depois dele fez o que Josias, um jovem, fez. Mas ele ainda estava tateando. A reforma no templo começa. E o texto vai dizer lá quando ele está com 26 anos, que havia quase uma década de reforma, de entrega. A Bíblia diz que o livro da lei, o pergaminho, é encontrado curiosamente perdido dentro dos escombros na casa, no templo de Deus. O livro não foi roubado, ele foi perdido. Deixa eu te dizer, a reforma que Deus vai fazer nesse tempo de avivamento, igreja do Brasil, Deus vai levantar de novo a autoridade da palavra debaixo dos escombros do pecado. Deus vai voltar a um povo inquieto, que está como Josias. Josias, quando se põe a ouvir ao que estava no livro, parecia um ancião de dias. Josias entra em desespero. Josias chora. Josias tem pânico, terror, assombro. Porque ele lê o livro e diz, nós estamos deveras perdidos. Nós estamos ofendendo todos os dias o dono e o autor do livro. O povo que foi chamado para carregar o nome.
Josias fica desesperado, manda consultar a profeta, a profetisa Uda. E ela confirma: é isso mesmo, Josias, meu jovem. Diga para esse jovem: é isso mesmo, meu jovem. O juízo é inevitável, diga, o juízo é inevitável. Mas, manda dizer para Josias, que porque nele houve um coração que se enterneceu, que se quebrantou, que buscou a minha face, não vai suceder no tempo dele, não vai suceder com ele. Deus te trouxe para dizer: você é jovem, mas pode tomar hoje a decisão que pode salvar você, tua alma, tua escola, tua casa, tua escola, tua nação. Daniel, sabe qual é o problema? Daniel chega e você vê que Daniel assume o protagonismo da decisão. Embora Ananias, você vai reparar que os três seguem Daniel, mas Daniel assume a direção. E olha que interessante, o texto diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Diz: assentou no coração. Deus me trouxe aqui para dizer para você, jovem, hoje, para dizer para você, homem e mulher também, que está aqui esta noite. Sabe por que você não vence essa guerra? Sabe por que você não sai desse ciclo de pecado? Sabe por que quando você vê, você já está se cortando? Quando você vê, você já está de novo nessa tela da pornografia. Quando você vê de novo, você já está lendo esse livro que você sabe que não deveria ler. É porque você deixa para lutar com a tentação na hora que ela chega. Existe um lugar onde guerreiros não ficam de pé. Existe um lugar que não admite flerte. Daniel não experimentou para decidir. Ele decidiu, por isso não precisou experimentar. Eu venho te dizer, chegou o tempo de assentar. Não é na hora que o namoro esquenta que você decide por santidade. Não é depois que você está horas no celular que você decide que não vai se contaminar. Não é depois que essa conversa chegou nesse ritmo que você diz que não vai querer mais. Já era para ter bloqueado, já era para ter assentado. Deus está dizendo: santidade, diga comigo, santidade é acordo que se faz antes. Diga de novo: santidade é acordo que se faz antes. Quando Daniel vê a bandeja, já está decidido. Jó vai dizer: eu fiz um acordo com os meus olhos. Como pois agora eu vou fixar ele numa coisa impura, hein? Imoral, numa virgem? Não vou, porque o acordo já foi feito. E agora eu me movo com base naquilo que eu assentei, que eu decidi, que eu acordei com o céu. Nós estamos deixando para definir santidade caso a caso. Deus está dizendo: no mundo jurídico nós dizemos que uma coisa vincula, obriga, ou pelo menos rege decisões, quando ela se torna uma súmula vinculante. Já foi decidido tantas vezes que agora é guia de decisão. Deus está dizendo: você precisa definir o que vai ser vinculante na tua vida. Você pode sair daqui hoje e ser só mais um congresso. Mas você pode sair daqui hoje e você não precisa de favor de homem nenhum. Você só precisa assentar e acordar com Ele. O acordo é vertical. Você está se vendendo para agradar a horizontal. E Deus está dizendo: você precisa voltar a fazer acordo com o céu. Pacto de novo de santidade com Deus. Sansão é um exemplo. Daniel chega e é matriculado na faculdade mais secularista anticristã. Seria pior que a PUC de hoje. Eu imagino já a grade curricular: iniciação em ocultismo, relativismo moral, desconstrução da família. Eu já vou imaginando as grades.
Introdução ao prazer imediato. Daniel chega e o conteúdo é pesado. Mas Daniel entende que a geografia que ele está, a geografia física, não é o que rege a sua mente. Daniel diz: eu estou fisicamente em Babilônia, eu reconheço o sistema que quer me aprisionar, mas meu coração bate por Jerusalém. A lei que ainda me rege, não é Nabucodonosor, ainda é a lei de Sião. Babilônia quis dar nome novo, mas o céu não homologou. O diabo tem querido te dar identidade novas, desejos novos. Mas Deus está dizendo: eu não homologuei você para se deitar com outra menina. Eu não homologuei para você ter contato com outro homem. Eu não homologuei para você ter prazer nessa tela. Há relacionamentos que já estão sendo vendidos agora. Porque eu atendo quase todos os dias em gabinete adolescentes que se mutilam. Adolescentes com 12 anos completamente aprisionados na imoralidade. O círculo disso, quando você chegar a 20 anos, o nível de escravidão e deformação de caráter será tão absurdo que nós não podemos mencionar o tamanho da queda. O juízo é inevitável. Por quê? Porque nós queremos honrar em público aquele que nós estamos desonrando no privado. Não vai acontecer. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Paulo está advertindo em Gálatas: cuidado, que loucura! Não brinque com Deus. O que você semeia é o que você vai colher. Se você semear no Espírito, você vai colher vida eterna. Mas se semear na carne, vai colher corrupção. Daniel entende. E hoje o diabo é sutil. Há uma epidemia de literatura pervertida. As romantasias. Quarta Asa bateu o recorde de vendas. Livros com cenas explícitas de sexo. Os dark romance tomou conta dos adolescentes da igreja, principalmente das meninas. Livros com captação de capas que parecem juvenis, mas que está roubando a pureza. Por quê? Porque a estratégia de Satanás não mudou. Ele quer treinar teu paladar para amanhã tu não ter condição de discernir o que é de Deus para você ou o que é engano da parte dele. Ele já está iniciando meninas dentro da igreja na depravação. Fenômenos de parceiros opressores, violentos, sendo romantizados, abuso sendo romantizado em literaturas, consumidas aos milhares e ninguém fala nada. Deus está dizendo: chegou a hora de assentar. Sansão era de faculdade confessional. Sansão não era da PUC. Sansão era do povo de Deus. Sansão estava na terra ainda da aliança, terra da arca. Apesar da devassidão do seu tempo, ele foi chamado de maneira sobrenatural. Os anjos visitaram seus pais. Havia uma promessa específica sobre ele. Ele cresce e a palavra liberada vai se cumprindo exatamente. Com uma queixada ele destrói milhares, derruba cidades. Com as suas mãos ele destrói leões. Uma força sobrenatural. Mas mesmo habitando na geografia da promessa, o coração de Sansão estava matriculado lá na faculdade de Caldeia. Seduzido por festas pagãs. Daniel, durante a vida, cultivou o hábito de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, ainda que em ruínas. É verdade que a igreja tem problema, é verdade que a igreja tem brechas, a igreja está no momento crítico, é verdade, mas ainda somos aqueles que carregam a verdade de Deus na terra. Eu e você ainda somos a única resposta para a epidemia do pecado na nossa geração.
Então Deus está dizendo, a diferença é que Sansão esperava chegar em Tímina para decidir. Sansão esperava o choro de Dalila para decidir se conta ou não conta. Satanás está roubando tua pureza. Meninos e meninas que Deus tem chamados poderosos, mas porque eles ficam tentando ser forte na hora da tentação. Deus está dizendo para você, menino e menina, isso é migalha. Eu tenho para você segredos. Eu tenho para você superioridade. Deixa eu te dizer, você não precisa de aceitação. Você não precisa de ser reconhecido. Você não precisa ter medo de cancelamento. Seu único medo deve ser entristecer o Espírito Santo, que é o único que te guarda para aquele dia. E Paulo vai dizer em Efésios 4:30, não, 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 por favor, não entristeçais o Espírito Santo. Quando você abre essa tela, quando você tem orgasmo lendo esse livro, aquele que está te preparando está gemendo. Ele ainda está contendendo com tua consciência. Eu não te chamei para as migalhas. Eu te chamei para viver um reino eterno. Eu te chamei para ter a proeminência que vai te colocar sem você precisar se vender, sem você precisar negociar a sua pureza e os seus valores. Daniel chega e tudo é suntuoso. Daniel decide, Daniel assenta, Daniel representa seus amigos. Daniel vai chegar para o chefe dos eunucos, vai de forma graciosa e humilde, ele vai pedir que fosse liberado, mas quem decide honrar a Deus no secreto, já tem o aval no público. Quando Daniel chega, o coração de Aspenaz já está inclinado a favorecê-lo. Ele libera. Daniel faz uma proposta irrecusável. Me dá 10 dias para eu provar que eu não preciso ser como os outros. Eu não preciso estar envolto na imoralidade para saber como vai ser um dia. Eu não preciso ler esse livro para na rodinha dizer que eu já li. Não. Eu vou mostrar que não tomando do veneno, ao final de 10 dias você terá uma prova visível de que o que me alimenta a fonte é muito diferente da fonte que alimenta vocês. 10 dias! E o resultado foi notório. A autorização para não se contaminar veio. Daniel era um menino bonito, inteligente, competente. Ele foi o melhor com seus amigos da escola. Ele teve que aprender. Sim, ele se assentou num banco de faculdade. Ele entrou, mas ele não saiu de qualquer jeito. O Espírito, diz a Bíblia, que toda sabedoria e toda ciência estão escondidos em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, não é tua erudição ao modo de Babilônia que vai fazer a diferença. Daniel sabia da ciência de Caldeia, mas o coração dele foi consumido pela cultura de Jerusalém. Era o céu que o movia, era a revelação que o movia. E ao final de 3 anos, quando ele chega na banca examinadora, 10. Pergunta o que quiser. Qual matéria tu quer tratar comigo? 10. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu vim de escola pública, morava num bairro muito carente do meu estado. E as pessoas diziam que eu não ia ter condições de concluir um curso de direito no meio de gigantes que estudaram comigo. E eu lembro que meu pai dizia: filha, você só está lá, você não é de lá. Você só está lá para cumprir um propósito. Se você perder ele de vista, você perde tudo. Quando eu concluí a faculdade, pela misericórdia do Senhor, porque a glória é dele, eu pude formar com um coeficiente de 9,7. Quando eu fiz a prova do mestrado, eu achei que eu não ia conseguir. Eu estava no último semestre quando eu tentei a prova. E eu estava disputando com mestres gigantes, meus professores.
E o Senhor permitiu que eu fosse aprovada. Com 23 anos, ainda com 23, o Senhor colocou no meu coração um desejo. E eu queria disputar a cadeira de processo penal na faculdade. E eu lembro que quando eu cheguei lá, meu pai orou por mim e minha mãe no telefone. E quando eu cheguei, eu fui para um cantinho e disse: pai, quem está aqui são desembargadores, são doutores. Eu não tenho como ter essa cadeira, é impossível. Ao passar, alguns professores que me conheciam achou que eu tinha ido lá buscar um documento, alguma coisa. Não passava na cabeça de ninguém que eu pudesse estar ali disputando aquela cadeira. Meu pai disse: quem te rege não é a terra. Se a cadeira é tua, se a cadeira é tua, se a cadeira é tua, se tu assentou e honrou o teu Deus, Ele vai na frente. Quando eu cheguei na banca examinadora, 8 professores doutores. E depois da saga das perguntas, eu tive que ministrar conteúdo. E naquela saga de perguntas e respostas, quando eu cheguei em casa, eu falei: mãe, eu não sei como eu tive coragem. Como eu tive coragem e audácia. E eu lembro que no outro dia, quando deu 10h45 da manhã, o telefone tocou. Renata, sim? Estamos ligando para dizer para você trazer a documentação que a cadeira é sua. Deixa eu te dizer, o céu te leva aonde a horizontal não leva. Você não vai precisar negociar, você não vai precisar ser o chato da turma. Você carrega a presença, o espírito de ciência, o espírito da revelação. Você tem a mente de Cristo. O diabo roubou essa ousadia. Eu encorajava os alunos cristãos, sendo engolidos. Deus está dizendo para mim, para você: o sistema existe, é sedutor. Ele quer fazer você fazer parte, mas é estando lá e fazendo a diferença que Ele traz livramento para você e para quem está ao teu redor. Você vai abençoar, não é só quem gosta de você, até quem te persegue vai ser favorecido por aquilo que Deus vai confiar a você. Sabe por quê? Porque o day after da alma chega. A ressaca da alma, meu jovem, chega. Hoje, dopamina lá em cima. Hoje, prazer da festa. Hoje, prazer das drogas. Hoje, prazer rápido da masturbação, da imoralidade. Amanhã, depreciação, autoestima no buraco. Efeito comparativo nas nuvens. Ansiedade, crise de pânico. Angústia, culpa. Esses são o efeito do dia seguinte de uma alma que não assentou. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para dizer: na hora que tu assentar, eu fecho contigo. Não é a terra que vai tocar o céu. Primeiro o céu que toca a terra. E hoje o Espírito Santo está aqui. Jesus, antes de ascender ao céu, Atos 1, Lucas está escrevendo, e o texto vai dizer que Jesus, agora dando as últimas palavras, ele disse que nós receberíamos o Espírito Santo, o poder capacitador. Para quê? Para ser testemunha de Cristo. Você vai receber ousadia. Você vai receber força para sair dessa situação. Tu não saiu ainda porque você está rodeando com o pé em lugares escorregadios. Mas Deus está dizendo: há uma literatura nova, uma fome nova. Eu vou levantar uma geração. Eu vou revelar segredos. Eles serão os melhores. Mas não é apenas a igreja. O mundo vai desfrutar da sabedoria que só o Espírito Santo ainda pode dar. As trevas preparam seu maior ataque, a revelação daquele que virá segundo a eficácia de Satanás. O plano de Deus teve rosto, teve carne, e o plano das trevas também terá.
Mas Deus está revelando o esquema aqui hoje, para dizer que o mesmo esquema que quis perverter em Gênesis continua dominando. Quando João olha em Apocalipse 17, no último versículo, João recebe do anjo o seguinte toque: está vendo ela? Ela é a cidade que governa os reis da terra. A Babilônia, João, na sua essência está mais viva do que nunca. Só que Paulo disse que Paulo disse que Jesus, no esplendor da sua vinda, desfará pelo assopro da sua boca o espírito do anticristo. Essa vitória já foi vencida. Deixa eu te dizer, é o Cordeiro que vence no final. No final é Jerusalém que se levanta das cinzas. No final, Babilônia está condenada. Ela já caiu. Deixa eu te dizer, tudo que você está investindo, tua força, tua pureza, teu tempo, teu empreendimento, em breve vai ruir debaixo das cinzas. Comece a construir no que é eterno. Evan Roberts tinha 13 anos quando ele assistiu um evangelista pregar na praça. Ele que trabalhava nas minas, rosto preteado de carvão. Ele ouviu um pregador que com vigor pregava e dizia: Senhor, dobra-nos, quebranta-nos. Ele aprendeu aquela oração e passou 13 anos orando esta oração: Senhor, dobra-nos de novo, quebranta teu povo de novo, me dá minha nação. Senhor, me dá minha nação, traz de novo, faz de novo. Com 26 anos, o pai Gigares experimentou o maior de todos os avivamentos. Deixa eu te dizer, o avivamento não nasce de igrejas lotadas. São quartos e secretos que ainda estão com a janela da santidade aberta, voltada para Jerusalém. Deus está dizendo: para onde está aberta a tua janela hoje? Jesus disse: o diagnóstico interno é feito por um órgão, os olhos. Os olhos é a candeia. O que você vê não fica só na tua visão. Desce, se instala, muda o seu modo de pensar e formata teu modo de agir. Jesus disse: se você consome trevas, quão grandes trevas. Tem gente que está todo tomado de câncer e ainda não viu. Mas Daniel tomou a decisão. Daniel toma a decisão. Ele influencia os amigos. Ele é aprovado. No capítulo 2, quando Daniel está vivendo lá, já adiantado na sua vida em Babilônia, mas ainda um jovem, de repente o rei assombrado com o sonho, ele precisa dar interpretação. Ninguém mais pôde, ninguém mais tinha resposta para o rei. Então ele se coloca à frente ao capitão da guarda e diz: me leve, eu tenho resposta para a minha geração. Daniel passa no quarto dos mosqueteiros. Eu vou, mas tu conhece o projeto. Ore por mim. Daniel não desce direto. Ele clama a intercessão de amigos a quem ele estava discipulando. Daniel é o discipulador, é o mentor. No capítulo 2, os amigos presenciam quando em oração, a unidade da oração de 4 jovens invade o trono de Deus. E a revelação desce, e a fama de Daniel que começa a rodar ele é príncipe de magos. Ele tem o espírito dos deuses, o espírito de sabedoria. Ele é diferente, ele interpreta enigmas, situações difíceis. Esse Daniel é diferente, porque ele disse ao rei: o que eu te revelo
revelo, não é homem que pode revelar, não sou eu, mas o Deus dos céus e da terra que revela segredos. Deus tem segredo com você. O Daniel do capítulo 2 é o Daniel que, quando acende, depois de trazer a revelação, diz para o rei: pode trazer meus amigos também para serem honrados. Rei, eu revelei o sonho, mas eles estavam comigo na verdadeira guerra. Eu não interpretei sozinho. Deus vai te dar amigos que ainda buscam Jerusalém. Sai desse grupo que desonra a Deus. Resolva andar com quem ainda ama Jerusalém. Afeta sim, sabe por quê? Porque em Daniel 2 é Daniel que está sendo engrandecido. Mas em Daniel 3, Daniel não se faz presente. Daniel não é protagonista. Agora é os 3 mosqueteiros. Agora é Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora é hora, longe do líder, longe do pastor, longe dos pais, de saber se o que aprende aqui no congresso, as lágrimas que derramou, foi tu ou foi o Espírito Santo. É quando ninguém está vendo. É quando você vai ser convidado a dançar conforme a música, que o discipulador não está. É agora que o discipulado fala. Tem que se dobrar quando a música tocar. Sadraquinho olha para Mesaque. Ananias, Misael, Mesaque olha um para o outro. Não vai rolar, não vai dar. Nós estamos fechados com Deus. Estamos fechados com Jerusalém, com Deus de Israel. Mas se você não se dobrar, vai ser cancelado. Se você não se dobrar, vai ter consequências. Pode acender. Pode ligar a fornalha. Fique sabendo, rei, que o nosso Deus pode nos livrar da sua mão. Mas se Ele não livrar, Ele ainda continua regendo nossa vida. Eu não assentei na hora que eu cheguei perto da estátua. Eu já tinha assentado no coração que eu não ia me contaminar. O assentamento do coração, a decisão do coração, lá com o apetite de não se contaminar, agora está determinando não se dobrar e não dançar conforme a música. Eles são lançados, Daniel não está, mas o quarto homem da fornalha, ele desce. Eu vim para te dizer que onde não tiver proteção visível, real, que você pensa, mãe, pai, referências, o Espírito Santo que foi dado a mim e a você, Ele é teu guardador. Jesus subiu e disse: nunca mais vocês estarão sozinhos. Eu quero que você se coloque de pé agora. O Espírito Santo está aqui dizendo para meninas e meninos, homens e mulheres, feche os seus olhos. Eu sei que você já quis e deseja ardentemente mudar de vida. Tem pessoas aqui que falam com Deus diariamente: Senhor, eu não quero mais. Eu quero mudar de vida, eu não quero viver esse vazio. Eu não quero ficar experimentando essa ressaca da alma. Porque por mais que eu tente agradar as pessoas, mais angustiada, mais triste, mais deprimida eu vou ficando. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: o meu Espírito te basta. Deus te trouxe aqui para dizer que há um reino. Quando Daniel viu a estátua no sonho do rei, ele viu todos os reinos representados. Mas havia uma pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos. E Daniel disse ao rei: esse reino jamais passará. Deus te trouxe aqui hoje, jovem, para dizer que o auxílio que você precisa não virá de psiquiatra, embora possa ajudar em momentos.
não vai vir de psicólogos, embora possam ser auxílio em alguns momentos. Mas Deus está dizendo que a transformação que você precisa parte hoje de um coração que vai se assentar para não negociar mais as migalhas com o Deus deste século. Satanás hoje, pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo toda ação sobre a mente. Você que quer entregar sua vida e quer mudar de reino hoje. Você que foi seduzido por Babilônia. Você que até quer servir a Deus, mas não aguentou a pressão. Você que hoje quer fazer um acordo novo, de que você vai conhecer o Deus de Jerusalém mais de perto. Você que quer receber unção de proeminência para no poder do Espírito fluir na tua geografia. Eu quero que você venha rápido, rápido. Eu quero orar para uma geração que vai voltar a ter segredo no quarto. Eu quero orar para uma geração que vai voltar a clamar e o Espírito Santo vai dizer, como disse a Daniel: Daniel, o céu ainda te ouve. E na hora que você falou com o céu mandou resposta. Deus vai se mover pela voz de meninos e meninas que vão voltar a buscar a tua presença. Vem, você que quer ser cheio do Espírito Santo, rápido. Eu quero orar por você agora. Você que quer receber um enchimento para fazer a diferença na sua escola, para fazer a diferença na sua comunidade. Eu quero orar por você agora. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de assentamento. O Deus de Daniel já está presente. Jesus de Nazaré já está aqui. Daniel viu por parte a revelação. Daniel não viu Cristo como eu e você temos a revelação, mas o véu foi rasgado. Vem. Tem meninas aqui que precisam de libertação, porque Satanás está oprimindo tua mente com aquilo que você está lendo. Demônios que tem trago um espírito de angústia, que você não havia experimentado, mas você não consegue se desvencilhar. Vem, eu quero orar por você agora. Agora. Você que quer entregar sua vida a Jesus também, vem. Vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. É tempo de concerto com o céu. É tempo de enchimento com o Espírito Santo. Espírito de poder. Daniéis deste tempo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, não, Ananias, Misael e Azarias serão levantados para esse tempo. Essa é uma noite de liberação de poder. Você vai assentar e o Espírito Santo vai autenticar com uma autoridade. Hanarabasho de que mandarabasho. Rona mandarabakamanarabasho de que manarabasho. Ruyonoha rebakamanarabashuri de que benamandarabasha. Que ne manarabasho de comanai. Ruyonahai de comanarabasho. Espírito de poder, enche o teu filho. Narabakamanarabashuria. Noramancho de que manarabasho de comanarabashai. Ruyonohaso de que manarabashai. Satanás, você não tem poder para oprimir as nossas crianças, nossa juventude. Hoje é noite de libertação. Nerebasho de que manarabasho de kamanarabashai. Ronamancho de kamanarabashai. Ranai de comanai. Recamanarabashai. Veja, a vida está tão perto. Rabacamanarabachô de comanarabachúria. Mas não está tão Esse é um tempo de decisão. Esse é tempo de decisão. as sombras que Rabacamanarabachô de comanarabachúria. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. está no nosso Espírito Santo. Espírito Santo, eu consagro essa geração ao Senhor. Satanás, você não tem poder para oprimir essa mente.
Satanás, você não tem poder para manter esse cativeiro. Hoje nós denunciamos a sua ação e proclamamos o reino de Deus, o reino de Deus, o nome de Jesus de Nazaré, o nome que é sobre todo nome, o nome que é sobre todo nome. Pai, eu declaro libertação agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Toda obra das trevas, Naito de Kamanarabasho, de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se renda. que a graça de Deus, Senhor, cele os corações agora. Você adolescente, coloca a mão no seu coração. Você jovem, você que está aqui, repita comigo: a partir de hoje, eu não decido mais na hora, eu assento no meu coração. Eu não vou mais negociar. Eu quero ser portal de avivamento. Eu quero ativar o céu. E a única linguagem, diga para essa pessoa que está do seu lado, a única linguagem que o céu entende é santidade. A única linguagem que o céu entende ainda é a santidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.